Olá, meus amigos, é um grande prazer estar aqui com vocês para mais uma sessão do estudo sistematizado da doutrina espírita, promovido pela Casa do Caminho Simão Pedro. Essa casa que nós tanto temos carinho, e vamos dar continuidade no nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, que a gente chama carinhosamente aí de ESD, com o tema Espiritismo ou Doutrina Espírita, conceito e objeto. Nós vamos ver justamente essas duas questões principais. Mas, para tanto, nós iremos iniciar no nosso próximo slide com uma imagem do nosso Mestre Jesus. Nesta imagem, nós vamos perceber a presença do Mestre com suas mãos abertas, convidando-nos ao esclarecimento, ao estudo tão necessário para melhor conduzirmos e nos conduzirmos no dia a dia de nossas vidas. E para tanto, convidamos a todos que desejarem fechar os olhos para a nossa oração inicial, pedindo ao Mestre Jesus que esteja conosco durante todo o nosso trabalho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, os nossos objetivos geral e específico do estudo de hoje, visa trazer aqui para vocês conhecimentos gerais sobre o que seria a doutrina espírita, fazer um conceito, trabalhar numa questão conceitual do que seria a doutrina espírita e destacar qual objeto, ou seja, a que se dedica a doutrina espírita. Tá bom? E a gente já começa com essa imagem de nós, uma imagem de um ser humano, mostrando uma transcendência, algo mais além do nosso corpo. Isso é importante para mais tarde no que nós vamos ver. Dando prosseguimento, então, na parte conceitual do Espiritismo, o termo Espiritismo, antes de Kardec, ele não existia. E esse termo Espiritismo foi criado por Kardec, mais ou menos 160 e poucos anos atrás. Kardec criou o termo Espiritismo, e a razão, diz Kardec, para que isso fosse feito, é para que não houvesse confusão, porque como o Espiritismo era um estudo sobre uma coisa nova, ele entendia que para a gente designar coisas novas são precisos termos novos. Então ele criou esse termo Espiritismo, para que tivesse uma clareza na linguagem e evitasse confusão, tendo em vista a variedade dos sentidos das palavras. Então, os vocábulos, ou seja, as palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo, têm acepção bem definida, e nós vamos ver nos próximos slides. Começando pelo que seria espiritualismo. Existe uma grande confusão de espiritismo com espiritualismo. São a mesma coisa? São coisas diferentes? O que engloba o que? Vamos ver a seguir. Então, o que seria espiritualismo? O espiritualismo, então, seria uma doutrina filosófica que afirma a existência de uma alma imortal no homem, isto é, de um princípio substancial, distinto da matéria e do corpo, razão absoluta de ser da vida e do pensamento. Então, coisas interessantes, A gente tirou esse segmento aí da definição que Kardec traz do que seria espiritualismo. Então, o espiritualismo, ele seria uma doutrina que se baseia na filosofia, a doutrina filosófica. Então, a doutrina filosófica ela tem a ver com o nosso pensar, com o nosso existir, com a questão de para onde eu vou, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui no mundo. E ele afirma que existe uma alma, ou seja, um princípio que vai além do que seria matéria, não é uma coisa material, que ela seria imortal, mesmo destruído o corpo, mesmo com a morte, este princípio, diferente do corpo, ele continuaria existindo. E
como a gente já falou, é uma coisa distinta da matéria, ou seja, diferente da matéria, diferente do corpo. E ele é a razão de ser da vida e do pensamento. Em outras palavras, um corpo onde não existe vida, certamente não tem uma alma lá no entender de Kardec. Tá certo? E também é a sede do pensamento, já vai trazendo para a gente isso. Esse é um conceito que está lá no espiritualismo, a sede do pensamento, ou seja, quem comanda, né, o nosso pensamento e a nossa inteligência é essa coisa extrafísica, que seria, no entender aqui, a alma. E também a gente pode dizer que é uma crença na existência de uma alma espiritual imaterial que conserva a individualidade após a morte. Então, toda doutrina que diz que existe algo além do corpo, ou seja, uma alma, que essa alma sobrevive à morte do corpo, tá certo? E que tem uma individualidade depois da morte, ela se chama, a gente pode classificar como espiritualista. Toda filosofia, toda doutrina filosófica, toda religião que se intitule assim. Bom, então espiritualista seria o espiritismo, que ele acredita na existência de uma alma que sobrevive e que é independente da matéria, assim como, né, a doutrina, o catolicismo, né, as demais doutrinas que acreditam na existência da alma. As próprias doutrinas, né, que são chamadas hoje em dia de evangélicas também acreditam na existência da alma e que ela sobrevive após a morte. Tá? Então, essas todas seriam espiritualistas. Dando prosseguimento. Mas e o espiritismo? Já que espiritualismo não é a mesma coisa de espiritismo, o que seria o espiritismo? Vamos ver aqui. Então, o espiritismo, conceitualmente, Kardec traz o seguinte: quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais que matéria é espiritualista, porém não significa crer na existência dos espíritos ou suas comunicações com o mundo visível. Então, a doutrina espírita, ou o espiritismo, já começa a se diferenciar dos demais, porque ele imagina que existem os espíritos, que os espíritos vão para um determinado local e que existem condições desses espíritos se comunicarem em certas determinadas condições com o mundo visível, ou seja, com o nosso mundo aqui material. E por isso, Kardec utiliza lá os termos espírita e espiritismo, perfeitamente inteligíveis do porquê da diferença. Então, o espiritismo difere das demais religiões, por exemplo, a religião católica, as religiões evangélicas, elas não creem, não faz parte de sua crença, né, a possibilidade de comunicações com o mundo visível, que já começa a diferenciar o espiritismo. Mas o que significa doutrina? Falamos de doutrina, né? Doutrinas espiritualista, doutrina espírita, mas o que seria doutrina? Então vamos pegar aqui um conceito do que seria doutrina, trazida lá desse dicionário, né, do Courant-Royce, da enciclopédia, do dicionário ilustrado. A doutrina significa qualquer conjunto de princípios de uma escola literária ou filosófica, de um sistema político, de um sistema econômico, ou de dogmas de uma religião. Então, toda religião, né, esse conjunto de dogmas ou das crenças, ou de como funcionaria aquela religião, fazem parte dos princípios desta religião e, portanto, daquela doutrina. Então, a rigor, todas as religiões elas são doutrina também, tem uma parte de doutrina. E o espiritismo não poderia ser diferente. E o que é a doutrina espírita ou espiritismo, então? Então, prosseguindo aqui, a doutrina espírita, então, em última análise, seria o conjunto dos princípios e leis revelados pelos espíritos superiores e que estão contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem ou denominam-se a codificação espírita. Então, primeiro, ele é o conjunto de princípios e leis, logo, é uma doutrina, né?
E essa doutrina foi revelada pelos espíritos superiores, e Allan Kardec foi o responsável por organizar, colocar nas obras, colocar numa sequência lógica, ou seja, codificar a doutrina espírita. Então aqui já vai uma diferença. Muita gente acha que o espiritismo é a doutrina que o Kardec é que inventou. Na realidade, o Kardec ele codificou. Kardec, iremos estudar mais tarde, aqui num dos módulos do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, sobre Kardec. O Kardec, então, ele foi um pesquisador responsável, que se interessou por essa parte das comunicações dos espíritos, que iniciava aquela época lá na França, e ele codificou, ou seja, colocou de forma organizada em 5 livros básicos, né, que é o Pentateuco, que a gente chama, que compõe as obras básicas da doutrina espírita. Inicialmente, o Livro dos Espíritos, em seguida, o Livro dos Médiuns, depois, na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, finalmente, a Gênese. Então, todas essas obras, elas iniciaram a partir de uma obra básica, que também será estudada com mais detalhe, do Livro dos Espíritos, que contém todas essas partes principais aí, né? Então, o Livro dos Espíritos ele seria a espinha dorsal da doutrina espírita. E os demais livros vão detalhando cada uma dessas partes. Ok? Bom, o Espiritismo, então, continuando na conceituação, é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, que coisa interessante aqui para a gente começar a ver e que diferencia bem da outra. O Espiritismo, então, ele tem uma característica de ciência. Logo, ele tem uma racionalidade. Ele precisa que a gente raciocine, não é? Em todas as coisas que ele traz, ele faz questionamentos, ou nos induz, ou nos leva a fazer questionamentos sobre cada uma dessas coisas que a gente esteja estudando. E ele trata, por ser ciência, né? Ele vai ter um método para fazer isso aí, e ele trata da natureza, ou seja, do que se compõe. Kardec, nas perguntas que fez aos espíritos, que é a obra inicial, né, da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, ele é um livro de perguntas e respostas que Kardec fez, e ele, em número de 1019 perguntas, hoje em dia, né, nas edições, ele teve uma primeira edição, para a primeira edição, que foram menos perguntas, depois ele foi ampliado nas edições posteriores, e ele trata do que se compõe, ou seja, a natureza, né, do espírito. A origem, ou seja, de onde vem, né? O destino, ou seja, para onde vai o espírito, de cada um dos espíritos, né? Dos espíritos de maneira geral. Ou seja, do que ele se compõe, basicamente, ele é matéria? Não é matéria? É uma matéria diferente? Né? É algo além da matéria? Né? E as relações com o mundo corporal. Como os espíritos se comunicam? Como é a vida lá no outro plano? Existe uma vida lá no outro plano? Que tipo de vida é isso? E há uma comunicação com o nosso bem material? Em que ponto? Né? Como isso é feito? Então, ele é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Tá? Isso aí é um ponto interessante. Por ser uma doutrina de observação, toda questão, ou como se diria nas religiões, de modo geral, nas doutrinas, toda questão de que vai tratar, né, todos os artigos de fé, como se chama, eles precisam ser passados pelo nosso crivo da razão. Ok? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca o seguinte, que o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, que está mais ou menos de acordo com aquilo que a gente colocou ainda há pouco. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como fonte de uma imensidade de fenômenos que até hoje incompreendidos e, por isso, relegados ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que
disse, permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. Então, o Espiritismo, né, lá no trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele mostra que é uma ciência nova, ele vem estudar e mostrar de maneira irrecusável a existência, ou seja, utilizando a lógica, a gente chega a essa conclusão, que os espíritos existem, né, estuda e define a natureza do mundo espiritual, as relações com o nosso mundo corpóreo, e uma coisa que é importante, até o Espiritismo, ele coloca aqui, esses fenômenos eram compreendidos de forma parcial, e, portanto, era deixado para a área do fantástico, do maravilhoso, de que não existia, enfim. Né? E das questões até miraculosas, que tem uma das obras que trata sobre essa questão dos milagres de Jesus, mostrando que não eram milagres, ela tem uma explicação, era uma coisa natural, um fenômeno natural que ocorre, né? E que tem condições de ocorrer de uma forma racional. O Espiritismo, então, ele como auxiliar da gente, né, explica de maneira fácil essas questões. O próprio livro inicial, né, que é o Livro dos Espíritos, Kardec, quando fez pergunta diversas, mandava a mesma pergunta para diversos médiuns, e depois ele compilava e colocava ali de forma organizada. Ok? Mas qual seria o objeto? Agora que a gente já viu, né, o conceito da doutrina espírita, que trabalhamos aí nos slides anteriores, a gente pergunta qual seria o objeto, então, da doutrina espírita? Ou seja, do que cobriria a doutrina espírita? O objeto do espiritismo, então, para a gente compreender qual seria o objeto, ou seja, a que vai se dedicar o espiritismo, a gente precisa entender o objeto da ciência humana. Então, a ciência humana tem um objeto, que é o estudo das leis do princípio material, ou seja, da matéria, do nosso corpo, como é que eles, né, se relacionam com os outros seres similares a gente, com os animais, com as coisas inanimadas, né? E então ele estudaria isso, a ciência humana. E o objeto especial do Espiritismo, a que o Espiritismo vai se dedicar, é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, aqui duas coisas que são importantes. Então, a gente tem um princípio material, que seria o nosso corpo, com seu conjunto de células, com todos os sistemas, e que a ciência estudou muito detalhadamente, inclusive até hoje estuda e se adianta muito nessa parte aí. E o Espiritismo vai se dedicar aos conhecimentos das leis do que seria o princípio espiritual. Então, que coisa importante, olha, significa então que nós temos um princípio material e um princípio espiritual. E eles são coisas distintas, como nós já vimos na definição e no conceito de espiritismo e até do espiritualismo. E ele rege incessantemente um sobre o outro, ou seja, o corpo e o espírito, um atua sobre o outro. E o conhecimento de um não vai poder estar completo nunca sem o conhecimento do outro. Então, o que já fica aqui? Se a gente adotar só a visão da ciência, estudando só o corpo e o princípio material, muitas coisas, muitos fenômenos, muitas ocorrências que existem, nós não vamos compreender, porque elas então ficarão não cobertas pela ciência. Ou a ciência vai até um ponto, depois ela não consegue explicar e diz que isso aí é fantástico, que isso não pode acontecer, enfim, que não existiria. A negação de algo que a gente não pode explicar não implica na sua inexistência, ou ele não ocorrer. Isso é uma coisa muito importante. Então, o Espiritismo vai se dedicar a esse estudo, né, e as leis que regem o princípio espiritual, ou seja, o espírito. E que um está incessantemente atuando sobre o outro. Então, a ciência humana e o Espiritismo eles se complementam. Eles não anulam um em relação ao outro. O próprio Kardec, ao longo da obra, em um determinado momento, ele diz o seguinte: se um dia qualquer dos princípios que o Espiritismo estuda ou esteja ali contido, a ciência comprovar que ele não é daquela forma e que é de outra, Kardec nos alerta: fique com a ciência. Então, a despeito do Espiritismo ser considerado uma parte, né, dele, do Espiritismo, ciência,
ele é uma ciência também, né? O dia que a ciência normal comprovar que algum desses princípios são contrários ao que está dito ali pelos espíritos, fiquemos com a ciência. E até hoje, depois de mais de 160 anos do lançamento do livro, não houve nenhuma dessas coisas que a ciência comprovou o contrário. Até de outra forma, a ciência tem comprovado muitas das coisas que estão contidas lá nas obras básicas da codificação espírita. Então, dentro do estudo do objeto do espiritismo, a gente precisa entender o seguinte conceito, né? Que, a doutrina espírita, ela acredita na existência de Deus, e Deus é um dos elementos que compõem, né, o universo. Existe uma outra coisa que é o espírito, que é o princípio espiritual, e a matéria. Então, Deus atuando sobre o princípio espiritual, o espírito, e a matéria, né, ele compõe o nosso ser integral. Tá? Então, seria parte dessas três coisas, né? Existe Deus, o princípio espiritual e o princípio material. Dando prosseguimento aqui, extraído lá de um dos livros da codificação, especificamente aqui na Gênesis, no capítulo 1, item 16, há a seguinte colocação, que o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente, ou seja, como nós já falamos, um precisa do outro. A ciência sem o espiritismo não consegue explicar muitos fenômenos das leis da matéria. E o espiritismo sem a ciência faltaria o apoio para essa comprovação, né? O apoio e comprovação do que está sendo dito pelo espiritismo. Então, são complementares, ciência e espiritismo. Um não anula o outro. Então, os estudos das leis da matéria tinham que preceder o da espiritualidade, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos, coloca-nos lá Kardec. Então, porque a gente pergunta, mas por que a gente primeiro desenvolveu tanto a ciência no estudo dos fenômenos materiais? Porque isso precisava anteceder. Né? Porque a matéria é a primeira coisa que a gente percebe através da nossa visão, através da nossa audição, através do nosso tato, né? Ou seja, a primeira percepção nossa é da matéria. Então é lógico, nos parece lógico, que deveria preceder, né, o estudo da matéria, antes do espiritismo. Então, em suma, os fatos ou fenômenos espíritas, isso é produzido pelos espíritos desencarnados, são a substância, ou seja, são o objeto mesmo da ciência espírita. E esse objeto é o estudo e conhecimento desses fenômenos para a fixação das leis que o regem. Ou seja, a partir dos fenômenos foram estabelecidas as leis, estudadas e compreendidas as leis que regem esses fenômenos espíritas. Mas, dando prosseguimento aqui, a gente lançaria uma pergunta aqui para a nossa reflexão. Mas qual a finalidade? O Espiritismo, então, ele tem por fim demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, as suas faculdades, a sua situação feliz ou infeliz, em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Então, pronto, chegamos aqui na finalidade precípua, né, do Espiritismo. O Espiritismo, em resumo, traz para a gente o conhecimento do mundo espiritual. Existe um mundo espiritual onde nós, quando deixamos o corpo físico, ou no termo que Kardec criou à época do surgimento do Espiritismo, que nós deixarmos a carne ou desencarnarmos, como se criou o termo, nós iremos para um outro local, né, nesse interstício, ou seja, existente entre a situação de espírito e matéria, denominado de mundo espiritual. Então, ele demonstra e estuda a forma como os espíritos se manifestam, quais são as faculdades principais, né? Se o espírito, nessa situação, após deixar o corpo, após o desencarne,
se ele vive uma situação feliz ou infeliz, de que depende essa situação feliz e infeliz ao qual ele vai se ligar, ao qual ele vai se conectar após deixar o nosso mundo físico. Então, as verdades do Espiritismo têm bases filosóficas, são demonstradas cientificamente e se desdobram em consequências religiosas. Tá? Então, ele coloca aqui que as verdades do Espiritismo têm base filosófica, são demonstradas cientificamente e se desdobram em consequências religiosas. Então, aqui a gente já vê que a doutrina espírita ela possui 3 tripés básicos. Né? Tem a parte filosófica, tem a parte científica e tem a parte religiosa. As obras, a gente pode, de maneira simplificada, dizer que no Livro dos Espíritos estaria a base mais filosófica, no Livro dos Médiuns a parte mais científica da explicação, né, dessas comunicações e como se daria, e na parte religiosa do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mostrando aqui nessa figurinha, nós podemos ver que o Espiritismo ele é uma ciência, mas é uma filosofia e tem um caráter religioso também. Então, seriam os 3 aspectos, ou tríplice aspecto, como a gente costuma dizer quando estuda o Espiritismo, da doutrina espírita. Ciência, filosofia e religião. Vocês vão ter um módulo detalhado disso mais à frente. E aqui a gente trouxe, né, do nosso saudoso Chico, que ele dizia o seguinte: se tirarmos a religião do Espiritismo, é como se nós tivéssemos um corpo sem coração. E se a gente tirar a ciência, ficaria um corpo sem cabeça. E se tirar a filosofia, fica um corpo sem membro. Ou seja, o Espiritismo ele precisa dessas 3 áreas. Da parte religiosa, da parte de ciência e da parte filosófica. E por ele ter esse caráter científico, toda a parte relativa à religião, onde está contida a nossa fé, e que é o objetivo fundamental de qualquer religião, promover a nossa religação com o nosso Criador, não é? E nos tornarmos pessoas melhores, ou seja, nós nos melhorarmos enquanto estivermos aqui no nosso plano. Isso é uma coisa que é muito importante. Então, Chico nos faz essa colocação, que é muito interessante. Mas quais seriam os princípios básicos do Espiritismo? O Espiritismo ele possui, conforme a gente mostra aí, 5 princípios básicos. Então, o Espiritismo ele pressupõe a existência de Deus, que é um ser maior, que comanda tudo que existe no universo e que nos criou. Somos, portanto, todos obras de Deus. A imortalidade da alma, ou seja, que existe um princípio ou algo além do corpo físico, que este algo, além do corpo físico, dito como alma, ou para a gente no Espiritismo, né? O espírito, e que ele é imortal, ou seja, ele não é destruído com a destruição, ou seja, com o fim do corpo físico, ou seja, tecnicamente dizendo, com a morte do corpo. Então, teoricamente, a morte não existiria, né? A pluralidade das existências, ou seja, que nós não temos uma existência única. Nós estamos numa experiência e um corpo físico atualmente, o nosso espírito aqui encarnado, né? Que nós no Espiritismo, quando o espírito está encarnado no corpo físico, nós dizemos que o Kardec diz que chama para diferenciar, né? Que é uma alma, e quando desencarnado nós chamamos de espírito. Então, um espírito no corpo físico, que seria uma alma, né? Ela é imortal. E essa existência, ela não é única. Nós vamos para o plano espiritual, ou seja, vamos lá para o mundo espiritual, passamos uma fase lá onde nós reflexionamos sobre a nossa última existência, ou seja, sobre a nossa última encarnação, como nós dizemos no Espiritismo, e essas existências são múltiplas, existem várias existências. Nós não fomos, então,
criados agora para a nossa essa existência. Nós já pré-existimos enquanto espírito, tivemos outra experiência em outros corpos físicos e, portanto, é o que caracteriza um dos princípios do espiritismo, que é a pluralidade das existências. Existe a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, não existe só o nosso mundo tido como Terra, a ciência cada vez vai comprovando mais isso, e esses mundos são habitados. Aqui a gente pode entender, e quando se estuda isso de forma mais detalhada nas obras básicas, a gente vai ver que os mundos habitados são vários, não só existe o nosso. E que existem vários graus de mundos habitados, recebendo vários graus em vários graus de adiantamento, esses espíritos, de acordo com as suas necessidades. E por último, mas não menos importante, a comunicabilidade dos espíritos. Ou seja, os espíritos, quando estão no mundo espiritual, eles influenciam o nosso mundo físico aqui, assim como nós, via pensamento, influenciamos o mundo espiritual. E os espíritos têm condições de se comunicar conosco em determinadas circunstâncias. Isso não é a qualquer momento, não é só na vontade do espírito, né? E nem da vontade da gente que está aqui, ainda no corpo físico, ainda encarnado. Existem algumas condições básicas para que essa comunicação ocorra. E isso é estudado, né, dentro do Espiritismo, sendo um dos princípios básicos do Espiritismo. Então, se a gente pensar aqui, olha, toda doutrina espiritualista, ela acredita em Deus. Lá no catolicismo, todas as doutrinas evangélicas, né, no budismo, enfim, todas as doutrinas, elas acreditam na existência de Deus. Acredito também na imortalidade da alma, né? Quando a gente começa a falar da pluralidade das existências, é que começa a diferenciação, e que o Espiritismo se torna diferente, no caso específico aqui, que a gente está comentando de algumas religiões, como o catolicismo, como as nossas companheiras de religião, religiões evangélicas, né? E a comunicação dos espíritos também é algo que as outras doutrinas, uma parte das outras doutrinas, não compartilham disso. É diferente, né, de algumas doutrinas orientais que creem, né, em parte desses princípios que estão aqui relatados. Ok? Bom, pessoal, nesse ponto aqui nós iremos explicar por que é que a doutrina espírita ela é considerada como o Consolador prometido por Jesus, na época que ele esteve encarnado aqui conosco. E, para tanto, nós vamos fazer uma recapitulação da primeira revelação de Deus a nós humanos, a nós os homens, que nos foi trazida que foi Moisés, representada por Moisés, que nos trouxe a ideia do Deus único. Em seguida, a segunda revelação de Deus aos homens, que foi Jesus, com a sua lei de amor ao próximo, como a nós mesmos, né? E da caridade, como uma única forma de nós atingirmos o reino de Deus, que seria a perfeição. E durante a passagem do Cristo aqui no planeta, quando ele já estava próximo a partir e deixar os seus seguidores, os apóstolos estavam muito apreensivos e diziam: mestre, como é que nós ficaremos sós? E Jesus disse: vocês nunca estiveram sós e nunca estarão, porque eu estarei com vocês até o final dos tempos. E também enviarei um Consolador, representado pelo Espírito de Verdade, que fará todas as explicações daquelas coisas que eu não pude explicar para vocês. Então, é como se fosse um revisitar dos ensinos que o Cristo tinha deixado, alguns deles de forma velada, e que seriam explicados nessa oportunidade, né? Bom, uma outra coisa que Jesus diz é que ele ampliaria esse conhecimento das coisas, permitindo que o homem saiba de onde ele veio, para onde ele vai, por que ele está aqui na Terra. Isso tudo buscando dar compreensão para o homem dos verdadeiros princípios que compõem a lei de Deus, as leis de Deus, as leis divinas.
E que também esse Consolador prometido, ele traria esse consolo pela fé e pela esperança. E que o Espiritismo nos traz quando, através de um de seus princípios, que é o da pluralidade das existências, das diversas encarnações, ele mostra que não existe nenhum problema em uma pessoa estar vivenciando a miséria naquela encarnação e a outra está vivenciando a riqueza. Por quê? Porque as existências são múltiplas. Então, aquele que está vivenciando a miséria, um dia terá condições de ter acesso à abastança material. E vice-versa. Aquele que está na riqueza e que não a bem aproveitar, certamente passará pelo da miséria material para que possa compreender essa situação, ou por outra, se ajustar por não ter usado de forma adequada a riqueza que estava em suas mãos. Então, torna justo, do ponto de vista de Deus, essas coisas que aparentemente não teriam explicações, porque seriam, né, consideradas como injustiça. Você ter, por que não está ali na situação de conforto e o outro não? Tudo tem uma razão de ser. E essa explicação é que a doutrina nos traz com a pluralidade das existências. E a questão da esperança é que mesmo que o nosso ente querido, por exemplo, parta para um outro plano, depois do momento de adaptação, lá na chegada, no plano espiritual, ele, se permitido, terá condições de nos consolar, de nos auxiliar, de interceder por nós, de trazer, até de receber notícias, se assim for conveniente para a gente. Então, isso tudo traz para a gente uma tranquilidade, um consolo e uma esperança de que um dia nós veremos essas pessoas também, se for conveniente isso acontecer, né? Então, em função de todas essas coisas, é que a gente pode considerar o Espiritismo como o Consolador prometido, dessas poucas que nós trabalhamos aqui. Ok, pessoal, então, nesse ponto aqui nós faremos um sumário que nós vimos com vocês. Então, nós abordamos aqui o conceito do espiritualismo, entendendo que seria toda doutrina que acredita que existe um princípio distinto, independente da matéria e do corpo físico, que sobrevive à morte e que se mantém de forma individualizada, né? E toda pessoa, então, que acredita que existe algo além da matéria, uma alma imortal, é espiritualista por isso só. Assim, a doutrina espírita, ela é espiritualista, assim como o catolicismo, as igrejas evangélicas de forma geral, as budistas, enfim. E todo espírita, então, podemos dizer que ele é espiritualista, mas nem todo espiritualista ele é espírita. Por quê? Nós temos alguns princípios que compõem a doutrina espírita, na sua base, e que não são consideradas, não são abraçadas por essas outras agremiações religiosas e doutrinárias. Então, nós podemos dizer que a doutrina codificada por Kardec, apresentamos também, e que foi revelada pelos espíritos superiores, ela tem o nome de doutrina dos espíritos, que foram por ele revelados, doutrina espírita ou espiritismo. O espiritismo então, uma ciência que também tem um aspecto filosófico e um aspecto religioso. Então, a doutrina espírita é composta desses três aspectos, ou tripés, que seria a ciência, a filosofia e a religião. Finalmente, a gente viu que o espiritismo ele precisa da ciência, assim como a ciência precisa do espiritismo para explicar alguns fenômenos que a ciência atual não consegue ainda explicar e que pareceriam até injustas do ponto de vista da justiça divina. Finalmente, trabalhamos os princípios básicos da doutrina espírita, que são em número de 5, que é a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Lembrando que as duas primeiras, existência de Deus e imortalidade da alma, está contida em toda a doutrina espiritualista, e que a doutrina espírita ela se diferencia das outras, sendo por isso mesmo chamada de espiritismo, pela existência das demais, que é a pluralidade das existências, dos mundos habitados e da comunicabilidade dos espíritos. E assim, meus amigos, nós agradecemos a oportunidade de ter estado aqui com vocês, esperamos vê-los brevemente através de um dos nossos outros companheiros que estarão participando aqui desses módulos, ou com a gente mesmo,
brevemente. Obrigado pela presença e vamos agradecer também ao nosso Mestre Maior, que é Jesus, que esteve através de seus benfeitores espirituais que coordenam e nos orientam neste trabalho, presentes conosco, permitindo que estejamos mais atentos, mais abertos, em termos de mente e de coração, a tudo aquilo que será trazido durante esses módulos do estudo sistematizado da doutrina espírita. Que tu possas permanecer conosco, mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.